Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva, uma parceria entre a Ordem dos Economistas e o ISEG. Hoje vamos olhar para a energia, mas sobretudo para um contexto local e global, onde o embaixador iraniano diz que o país jamais abandonará o programa nuclear. Ainda assim, garante que o Irão vai continuar a respeitar as suas obrigações em relação ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. As declarações surgem depois de um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica que alega que, com base em informações credíveis sobre a preparação de uma arma atómica por parte de Teherão. Temas na agenda desta Comissão Executiva, mais à frente a análise de António, aliás, a análise nesta Comissão Executiva de António Gomes Mota, Nuno Ribeiro da Silva e também Alexandre Mota Pinto. Nuno, começo por perguntar, há desenvolvimentos recentes das últimas horas relativamente a esta questão que me parecem são extraordinariamente ou potenciadores de uma situação extraordinariamente preocupante. Extraordinariamente preocupante, diz bem. O Irão tem, a par do Iraque, as segundas reservas de petróleo convencional, logo a seguir à Arábia Saudita. E o Irão tem um desígnio de potência regional, tem um desígnio de reconstrução da Grande Pérsia, e isso significa retomar uma parte do Iraque, o Iraque na situação confusa em que está, portanto, os xiitas iranianos pretendem tomar parte da zona do Iraque, que é a zona com maiores reservas petrolíferas, que é também dominada pelos xiitas, e isso levaria o Irão no futuro a dispor de reservas petrolíferas equivalentes às da Arábia Saudita. Bom, isto em termos de contexto ligado ao tema petróleo e gás. É, a meu ver, absolutamente inaceitável para o Ocidente, ainda por cima hoje com uma ordem orientada pelo Corão e pelos ayatollahs, mas é absolutamente impossível aceitar por parte de Israel um Irão nuclearizado. E nesse sentido, eu temo, era um ponto que eu há alguns anos referia, que uma grande ruptura no abastecimento físico dos mercados petrolíferos tinha de facto esta espada de talhão, que era o afrontamento do Irão. Até agora, enfim, ficamos nervosos com as cotações do petróleo, etc., mas, na verdade, desde 73 e de 81, dos choques petrolíferos que ocorreram por razões essencialmente políticas e tiveram rupturas físicas de abastecimento, não porque faltasse petróleo nos poços, mas por razões políticas. E com uma situação de intervenção sobre o Irão e de punição do Irão por estar a desenvolver armamento nuclear, poderá levar, de facto, a uma nova ruptura física nos mercados de petróleo. Alexandre, conhecemos, quando olhamos para o passado, a capacidade rápida e, sobretudo, o instinto rápido de Israel reagir nestas circunstâncias. A semana passada já houve declarações nesse sentido, que Israel reagiria assim que tivesse a certeza que haveria armas nucleares, ou havia uma potência nuclear em crescendo no Irão. Olhando para o passado, não é preciso esperar muito até que Israel reaja neste tipo de circunstâncias. Realmente, se olharmos enfim, para aquilo que aconteceu noutras situações de tensão, normalmente Israel reage, enfim, e normalmente até reage com grande eficiência na perspectiva daquilo que, de acordo com os responsáveis israelitas, são os seus interesses vitais, não é? Realmente esta questão para Portugal é uma questão que deve ser vista do ponto de vista, enfim, digamos que geoestratégico, enfim, porque, como sabemos, nós temos uma grande dependência energética em relação ao exterior. Já na nossa história recente, como foi dito, fomos afetados por episódios relacionados com Israel e com Irão, justamente. O primeiro choque petrolífero, penso que terá tido relacionado com a guerra do Yom Kippur, não é? O segundo, que no fundo foi bastante maior, relacionado com a Revolução Islâmica que se viveu no final dos anos 70 e, por exemplo, a segunda intervenção que tivemos após o 25 de Abril do FMI esteve diretamente relacionado com este choque.
Seja como for, enfim, nós já há algum tempo que definimos ao nível de oferta de energia para diminuir esta dependência energética, também por causa desta questão geoestratégica, mas também por causa de uma outra preocupação, enfim, global relacionada com as alterações climáticas, uma aposta em fontes de energia alternativas, fontes de energia renováveis, que visa justamente tornar o nosso país menos dependente, quer de decisões, enfim, que podem ser tomadas por um cartel, enfim, pela OPEP, não é? Quer de factos, enfim, que nós não controlamos, como este, enfim, uma possível guerra ou uma possível desordem que possa ocorrer em países produtores. Esta política, enfim, tem sido prosseguida, eu penso que, embora tenha algumas dúvidas, porque não tenho dados suficientes para aferir, enfim, aquilo que é o custo de oportunidade dos investimentos que foram feitos nas energias renováveis, mas a percepção que eu tenho é que é uma aposta positiva, porque vamos ter, no fundo, ao nível mundial, uma procura cada vez maior, porque as grandes potências também sentem estes problemas, nomeadamente o problema geoestratégico e o problema das alterações climáticas, e, portanto, vai cada vez haver uma maior procura de energias renováveis. E, portanto, acho que nos antecipámos e a percepção que eu tenho é que foi uma aposta positiva e que está a ser prosseguida por este Governo. E que também tem este efeito importante, que é de, a prazo, nos poder limitar um bocado os efeitos de oscilações do crudo por fatores que nós não controlamos de todo. Alexandre, António Gomes Mota, como dizia o Alexandre, essa aposta tem sido feita, mas com, apesar de tudo, um preço final de energia que é bastante mais elevado. Sim, mas deixa-me só voltar ainda atrás ao ponto do Irão, que eu acho que de facto é um tema muito importante neste contexto, para sublinhar apenas duas notas. A primeira, e que eu acho que agrava o problema, é a consciência cada vez, creio que os principais atores internacionais têm, de que o problema do Iraque foi mal resolvido, ou seja, não está estabilizado. E esta saída, ainda que ordenada, do exército americano do Iraque vai provavelmente criar ali uma zona de tensão muito grande que porventura irá suscitar por parte do Irão essa ambição, a concreção dessa ambição de no fundo passar a controlar de algum modo um território mais vasto. Esse é um ponto. O segundo ponto para mim também de preocupação é que também não é claro, daquilo que nós vamos vendo, de um efetivo alinhamento entre os Estados Unidos e a Europa relativamente à forma como se deve resolver o problema do Médio Oriente. Tem havido muita diplomacia paralela. A Europa, por tradição, tem sempre uma perspectiva muito mais defensiva, muito mais negocial, muito mais paciente. E a verdade é que a história recente nos tem mostrado naquela zona que, se não houver uma clareza e uma firmeza de posições, depois a coisa é difícil de reverter. Terceira nota, e essa apesar de tudo positiva, é que se começam a sentir ou a ver no Irão os primeiros sinais de alguma mudança muito ligeira daquilo que tem sido o fundamentalismo do governo iraniano e, portanto, por aí também pode haver eventualmente alguma pequena torneira de haver alguma, se quisermos, de alguma menor tensão naquilo que têm sido os objetivos claramente militaristas e expansionistas do regime de Teherão. Nuno, esta questão da aposta que tem vindo a ser feita em termos de energias renováveis e de outro tipo de energias tem um preço bastante elevado, parece-me a mim, relativamente àquilo que tem o preço das restantes energias, por um lado, e depois há a questão se é suficiente ou não, e parece-me que não é suficiente para compensar aquilo que é a nossa dependência. Certo. Vamos por partes. Não é fácil dar uma ideia que seja digerível em pouco tempo pelas pessoas que nos estão a ver sobre as vantagens em termos, sobretudo, de custos ou mais elevados ou menos elevados das renováveis. Eu estou à vontade nesta matéria porque, enfim, trabalho numa empresa elétrica que tem desde reatores nucleares até energias renováveis de toda a sorte. Tem o portfólio completo. O portfólio completo. Mas duas ou três notas. Uma, primeiro, quando se fala em renováveis, estamos a meter no mesmo saco muitas tecnologias diferentes. E quando eu alerto para isto é porque, se, por exemplo, produzir eletricidade
Ou, atenção, e muitas vezes esquecemos, as renováveis também servem para produzir combustíveis, por exemplo. Não têm que passar pela eletricidade. Mas utilizar as renováveis para produzir energia final, digamos, sob a forma elétrica, ou sob a forma de combustíveis, ou sob a forma de biogás, ou o que seja, pode vir de várias fontes. Fontes como as biomassas para produzir calor ou para produzir eletricidade. Funcionam num quadro perfeitamente competitivo com os valores da eletricidade que vem das centrais convencionais. Produzir calor com painéis solares térmicos é uma questão de bom senso. Todos devíamos ter, como as crianças na Grécia, enfim, a Grécia agora está com pouco prestígio, mas na realidade, se mandar fazer uma criança na Grécia uma casa daquele género, como nós desenhávamos na 4ª classe da casinha portuguesa, ela põe um painel solar, como põe a antena de televisão e põe as florzinhas na janela. Produzir eletricidade com aerogeradores com vento tem todo o sentido e está nos últimos contratos que foram feitos em Portugal perfeitamente no nível dos custos médios que o mercado ibérico forma aos preços cada dia. Estamos a falar na ordem dos 65 a 70 euros. Produzir eletricidade com barragens faz todo o sentido e é perfeitamente competitivo. Portanto, aí é indiscutível a vantagem que há para o país, não só de estar a produzir com base em tecnologias cujos custos estão perfeitamente no nível dos preços do mercado, como ainda por cima, de facto, são fontes que não temos que importar e que não têm que agravar o nosso déficit da balança comercial. Tenha-se presente que há bocado era referido a questão do preço do petróleo e tal. Nós, independentemente de irões ou não irões, sabemos, e temos visto desde 2007 para cá, que as fontes de energia primárias, fósseis, o petróleo, o gás, o carvão, inclusivamente, têm uma volatilidade tremenda. Nós não conseguimos prever os preços. Nem as montanhas de massa cinzenta que existem nas casas que tentam analisar a evolução destes mercados, das Goldman Sachs, etc., conseguem fazer a previsão do comportamento dos preços, e não é só do petróleo, porque o petróleo, como funciona, como preço diretor, como nós dizemos, quando sobe ou quando baixa, arrasta as cotações do gás e as cotações do carvão. E isso leva a que, por exemplo, para se ter uma ideia, a fatura energética portuguesa, que para tomar o ano de 2007 foi de cerca de 4 mil milhões de euros, em 2009 foi de cerca de 8, quase 9 mil milhões de euros. Ou seja, em 3 anos, para consumirmos o mesmo fundamental necessário para a nossa vida do dia-a-dia, o que nós tivemos que pagar por importação dessas matérias-primas, sobretudo petróleo e também gás natural e um bocado de carvão, passou do simples para o dobro. Foi mais cerca de 5 mil milhões de euros. 5 mil milhões de euros, enfim, é fazer as contas, porque é muito dinheiro, as pessoas percebem melhor se fizerem e desdobrarem, talvez em pontos Vasco da Gama, ou em aeroportos e tal. Portanto, é realmente uma situação em que o país não pode estar exposto. Aliás, não é só o país. O Ocidente não pode estar exposto a esta situação. Há um conceito, eu não quero ocupar, mas há um conceito muito engraçado que tem vindo a ser falado no meio, que é o seguinte. As pessoas, algumas já terão ouvido falar no peak oil. O peak oil, pico, é um bocadinho pessoas que dizem que mesmo que nós consigamos descobrir mais reservatórios de petróleo, como há outros que, entretanto, vão diminuindo a produção, chegará um momento em que não conseguimos, por mais que pisemos o acelerador do carro, produzir mais de X milhões de barris por dia. A referência dos 100 milhões de barris por dia. É uma teoria que eu tenho algumas dúvidas, mas, agora, uma outra que eu não tenho muitas dúvidas e que vem inspirada por esta ideia do peak oil é o chamado peak
PIB, ou Peak GDP, no anglo-saxónico. O que é isto um bocadinho do Peak GDP? É um bocado esta ideia. Sempre que as economias importadoras de petróleo, os grandes consumidores de petróleo, que ainda continuam a ser os Estados Unidos, a Europa e o Japão, agora ainda com a ajuda da China e de outros, mas ainda só os Estados Unidos consomem mais de 20% do total do consumo mundial de petróleo, sempre que as economias ditas ocidentais, importadoras, começam a levantar a cabeça e a crescer um bocadinho o produto, imediatamente há uma tendência para o preço do petróleo aumentar. Havendo uma tendência para o preço do petróleo aumentar, gera-se um fluxo da riqueza gerada, produzida nas economias importadoras para as economias exportadoras. E essa é uma das razões dos grandes descompensações que existem no sistema financeiro mundial, para além também dos chineses exportarem mão de obra barata, depois as exportações dos petróleos e, portanto, na altura, nos anos 70, eram os petrodólares que foram reciclados com a compra de F-16 e de armamento por parte dos árabes e que estavam a começar a ser ricos, portanto, ainda gastavam também em joias em Londres, etc. Agora já nem isso é suficiente para ensopar os excedentes financeiros que as economias petrolíferas acumulam. Mas isto para dizer que aumenta então o preço do petróleo, essa riqueza que vai sendo gerada nas economias ocidentais é drenada para as economias exportadoras. Por sua vez, o aumento do preço do petróleo provoca pressões inflacionistas nas economias que estão a levantar a cabeça. Ao provocar pressões inflacionistas, lá vem o aumento das taxas de juros para travar essa inflação. Ao aumentar as taxas de juros, trava o investimento. Ao travar o investimento, cai o emprego e, portanto, estamos sempre com a espada de talião que nos leva a dificilmente podermos, sem sobressaltos, imaginar que temos um trend de crescimento nas economias dependentes do petróleo enquanto não nos livrarmos do petróleo por um prazo dilatado. Alexandre, aquilo que é, digamos, a nossa dependência leva-nos também às relações com estes países, mas há um conjunto de outros países, nomeadamente Angola, nomeadamente Brasil, com quem nós mantemos e desenvolvemos relações nos últimos anos, que nos podem levar não só a encontrar fontes alternativas, mas também tecnologia. No caso, estão a ser feitas análises em Portugal. Pode haver essa transferência de tecnologia para conseguirmos também, não só porque a tecnologia evoluiu, mas também porque o preço subiu, ser interessante explorar alguns destas soluções em Portugal, nomeadamente petróleo, nomeadamente gás. Pois, eu acho que isso é um dos factos da maior relevância, não é? Termos atualmente produtores, enfim, acho que podemos dizer produtores ainda secundários, não são os maiores, mas que pertencem, no fundo, ao mundo da lusofonia, e nós temos realmente que apostar, e penso que isso tem vindo a ser feito, apostar ao máximo no relacionamento com esses países, para, no fundo, tentarmos também, através desse relacionamento, diminuir o nosso déficit energético. Eu, voltando um bocado atrás, talvez o que eu dissesse é que, realmente, em termos da aposta nas renováveis, para já, o nosso déficit energético não tem diminuído. Enfim, como foi dito, eu penso que isso se deve mais a uma deterioração dos termos de troca, não é? A um aumento do preço do petróleo do que propriamente há um aspecto relacionado com a produção de energia, porque realmente na nossa oferta total de energia, a oferta de energias renováveis tem aumentado, portanto, só que não tem diminuído o déficit energético porque o preço do petróleo tem aumentado. Mas em termos físicos tem substituído importações de carvão e de gás natural. Pois. Portanto, esse é um dado relevante. Eu penso que quando se avalia, portanto, o investimento nesta área, tem sempre de se ter em conta o facto de podermos estar a gerar um cluster, o facto de termos empresas que hoje em dia conseguem competir mundialmente nesta área, enfim, porque têm know-how, têm tecnologia, e isso é muito importante porque é uma área que vai aumentar, a procura mundial nesta área das energias renováveis vai aumentar, e portanto nós não devemos ter vergonha, acho que devemos incentivar a existência de empresas boas, de grandes empresas e boas empresas em Portugal nesta área. É óbvio que uma análise deste tipo de energias deve, e enfim, até agora não foi respondida, eu não sou especialista, não consigo, mas deve sempre ter em conta a pergunta que o Rui Pedro há bocado colocava da subsidiação, digamos, da existência de subsídios a este tipo de energias. Eu acho que eles deviam
uma vez que já se criou, no fundo, esse know-how, esse conhecimento, de alguma forma já há empresas, acho que devem progressivamente desaparecer. Enfim, a ideia que eu tenho, porque isso também não pode ser feito à custa do consumidor final de energia. E, portanto, até que ponto, hoje em dia vejo, que há tempos até surgiu um manifesto, enfim, contra esta aposta nas energias renováveis. Eu acho que não, acho que se deve manter a aposta. Penso que se tem que equacionar a questão dos subsídios. E outro aspecto, enfim, que nós temos alguma dificuldade sempre de analisar, e que eu referi há pouco, em termos de custo de oportunidade, era se não tivéssemos feito esta aposta, se tivéssemos feito a aposta no nuclear, estaríamos melhor? Também é uma questão que eu deixo aqui em cima da mesa, porque realmente não consigo equacioná-la. Portanto, eu penso que é difícil monitorizar também os resultados destas apostas, não é? António Gomes Mota, uma questão curiosa, se assim posso colocar. Portugal tem algumas empresas no setor da energia, sendo um mercado pequeno e muitas vezes sendo empresas acusadas de serem pouco competitivas no mercado interno, porque têm os chamados preços de custos não transacionáveis mais elevados do que a concorrência, são, apesar de tudo, muito cobiçadas pelos estrangeiros. E agora estamos com um processo de venda de uma parte de uma delas, no caso a EDP, são empresas muito cobiçadas. Qual é o interesse destas empresas? Bem, eu tenho que fazer um registro de interesses prévio, porque, enfim, como faço parte do Conselho de Supervisão da EDP, como deve imaginar, não irei detalhar muito a questão que coloca. Agora, parece-me, no fundo, que lhe posso responder nestes termos. A EDP, aliás, como outros casos muito interessantes que nós temos a nível do tecido empresarial português, como a PT ou como a Simpor, fizeram, nestes últimos 10 anos, um caminho muito bem sucedido de internacionalização. E ainda que uma parte importante, naturalmente, da sua atividade esteja em Portugal, a verdade é que, no caso da EDP, e de acordo até, aliás, com os últimos números divulgados, já mais de metade da atividade da EDP é fora de Portugal. Portanto, de facto, um potencial investidor não olha apenas e só para uma empresa que é eminentemente portuguesa, mas que tem, de facto, uma atividade internacional relevante. O segundo aspecto, também penso que é importante, é que foi uma empresa, aliás, como outras, que tem feito uma continuada aposta na área das energias renováveis e, muito em particular, na área da energia eólica. E a verdade é que essa aposta continuada, quando é feita, ganha-se know-how, desenvolve-se melhor a aplicação de tecnologias e, portanto, também se cria valor e interesse por parte de potenciais investidores nessa mesma área. Se, ao mesmo tempo, se fizer isto com alguma escala, e, de facto, a EDP Renováveis é, de facto, um dos 3 ou 4 maiores players a nível mundial, naturalmente que o interesse do potencial investidor vai existir. Porque olha para uma empresa não portuguesa, porque quando nós hoje olhamos para uma empresa portuguesa, de facto, numa ótica internacional, ficamos logo assustados, justamente porque estamos a investir em risco Portugal, mas para uma empresa tipicamente internacional. Repare, e é um aspecto que infelizmente não se releva muito, no caso da EDP, no caso da Simpor, apenas para dar 2 exemplos, são empresas que têm um rating melhor do que o da República Portuguesa. Portanto, significa que têm uma atividade que passa claramente as nossas próprias fronteiras, o nosso próprio espaço, e, portanto, são empresas, se quiser, internacionais, globais, players relevantes no seu setor e, portanto, os investidores, naturalmente, olham para elas de uma forma muito diferente daquela que olhariam se estivesse a falar de uma empresa puramente portuguesa, apenas operando no mercado português. Portanto, parece-me que faz sentido. Nós estamos nesta Comissão Executiva a falar da energia e dos desenvolvimentos recentes relativamente a este setor. A Comissão Executiva que parte agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Até já.